Dr. Daniel, ele é médico da família e comunidade pela Universidade Federal do Ceará. Ele possui mestrado profissional em saúde da família, com linha de pesquisa em educação e saúde pela Fiocruz. Possui MBA em gestão, empreendedorismo e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul e é autor do livro Inteligência Financeira para Médicos. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo. Espero que todos aproveitem a palestra, mandem perguntas no chat, tá bom? Queremos a interação de vocês. Obrigado, Rayane. Eu estou aqui hoje, então, para compartilhar a aprendizagem acerca de inteligência financeira. Assim como vários colegas médicos, eu passei por algumas situações depois que obtive honorários com trabalho médico, e essas situações estão relacionadas à não gestão adequada dos meus recursos financeiros. Os erros me possibilitaram a que eu enxergasse o mundo de outra maneira, o mundo do trabalho, e, digamos, eu estudei demais finanças ao ponto de ter a capacidade de escrever o livro que a Rayane citou, Inteligência Financeira para Médicos, e hoje eu pauto o meu Instagram na produção de conteúdos relacionados à inteligência financeira, gestão e também marketing, além de atuar como diretor clínico de um centro de cuidado humano, onde atuam mais de 20 profissionais médicos. Eu tenho conhecimento de mercado e o conhecimento teórico do MBA para compartilhar aqui com você. É interessante aprender por casos clínicos, né? É comum durante nosso processo de aprendizagem aprender por casos clínicos. Então, eu vou relatar aqui para você um pouco da minha história e o que foi que eu errei dessa forma. Extrapole essas histórias, a similaridade com o seu contexto e, sobretudo, tire algum aprendizado com isso, porque ter a saúde financeira pressupõe também fazer uma profilaxia de que os danos aconteçam, né? Quando eu terminei a graduação, acontece uma mudança muito rápida do volume de honorários que caem nas nossas contas, né? Se você vai no site salarios.com.br, você verifica qual é o salário de várias profissões. Aí você verifica que das especialidades médicas, você tem um grande destaque. Então, são os maiores salários pagos no país. Para um recém-egresso, o cara que estava estudante ali liso, né? E depois, com o volume dos salários maiores do nosso país, então, o poder de compra aumenta bastante. O aumento desse volume financeiro na sua conta aumenta o fator de risco para decisões relacionadas ao seu consumo. Um dos pilares para que você tenha essa profilaxia de que danos financeiros aconteçam e, com isso, mantenha a sua saúde financeira é ter uma ponderação no consumo. E essa ponderação já deve acontecer no primeiro mês, nos primeiros meses, nos primeiros anos, pois um evento adverso ali no início da sua carreira pode gerar uma onda de dano lá na frente. Exemplo, na ocasião onde eu tive esse aumento do volume financeiro, obtive aquela sensação de riqueza, de poder de compra, eu comprei um carro de alto preço. Na ocasião, comprei um sedã e dei um carro de entrada que eu havia ganhado dos meus pais, financiei a outra parte do carro por muitas parcelas. Só que eu não liguei muito me atentar sobre quanto de juros que eu estava pagando. Quando eu me dei conta de que era tantos juros que dava para pagar, além do carro, vários milhares de reais acima do valor do carro, eu disse, não, o que é que eu posso fazer para reduzir o dano, pelo menos? No contrato, havia uma cláusula em que dizia, se você pagar antecipado, nós te damos um desconto. Eu pagava sempre o mês, a parcela do mês, e a última parcela, que era o maior desconto. E aí, aumentei a minha jornada de trabalho para que eu pudesse ter maior capacidade de pagar as últimas, e aí, em 6 meses, consegui pagar o carro que estava financiado em 24 meses, até onde eu lembro. Só que, mesmo assim, paguei um volume significativo de juros. Se eu tivesse me dado conta que aqueles juros era tão intenso e impactaria tanto, talvez eu teria feito outra opção de consumo. Mas, sem lamentações, serviu como aprendizagem. E aí eu comecei a estudar mais fortemente temas relacionados a finanças, cursos, livros, e aí conheci um grande mundo, o mundo do mercado financeiro, o mundo dos investimentos, que é outro pilar da inteligência financeira. O primeiro pilar eu te falei aqui na formato de história, que é sobre consumir bem. Ponderação do consumo é uma das vertentes do seu desenvolvimento de inteligência financeira. A outra é essa, que é quando você descobre o mercado financeiro. No nosso país, nós temos um mercado financeiro regulamentado, e que você pode colocar uma parte do seu recurso lá e obter um retorno, através dos juros compostos, dos dividendos, que você pode conseguir através do investimento em renda fixa, renda variável. Não precisaremos entrar em grandes detalhes aqui, mas o fato é que existe possibilidade de você fazer algo como colocar o dinheiro para dar plantão por você. E aí, quando eu descobri essa possibilidade, eu quitei o carro, né? Eu passei a ter uma parcela do meu recurso mensal, dos meus honorários mensais, direcionados aos investimentos. Visando médio e longo prazo, eu gostaria de que aquele volume de recursos se transformasse em mais. Até recentemente, eu fiz uma transmissão aqui e mostrei na tela investimentos que eu havia feito ali, e aí ele se transformou em 2 vezes. Foi o equivalente a eu colocar um mês de plantão com investidos, e hoje o valor duplicou. Então, era 5 mil
700 ficou quase 12 mil. Durante esse período, o dinheiro ficou lá, parado, e ele teve o exercício dos juros compostos lá pelas boas escolhas de investimentos. Imagina você, já sabendo dessa possibilidade, já desenvolvendo a sua inteligência financeira agora, qual o potencial nos primeiros 10 anos de carreira, por exemplo, 15, 20 anos? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira, as suas decisões vão se repercutir ao longo do tempo. As decisões, ao meu ver, devem ser feitas levando uma boa qualidade de vida no presente, mas também lembrando do você do futuro. O futuro dos 2 anos, ali onde você vai fazer residência médica, caso queira, nos 5 anos, onde você quer aumentar o seu nível de especialidade, ou então comprar alguns equipamentos relacionados à sua especialidade, com 10 anos de carreira, onde você já está bem estabelecido no mercado, quer fazer uma ampliação na sua clínica. Para isso tudo, você precisa ter um nível de organização que inclui organização financeira. Não que o dinheiro vai ficar parado na poupança, por exemplo, pois lá ele não tem uma rentabilidade significativa. Você precisa entender mais sobre o mundo das finanças para que assim possa realizar boas escolhas. E aí, quando você se debruçar acerca disso, você vai conhecer a renda fixa, Tesouro Direto, LCI, LCA, algumas siglas que funcionam como uma certa barreira para você, meu colega médico ou médica, pois nós não somos acostumados a falar sobre finanças. Mas já faço aqui um alerta de que você não se assuste com as siglas quando começar a estudar o mercado financeiro. Na medicina, foi assim também. Lembra quando você começou a ter os primeiros contatos com os termos hemoglobina glicada, HbA1c, glicemia de jejum e vários exames laboratoriais ou siglas que no primeiro momento causam um certo impacto em você? O nome dos fármacos, amoxicilina, azitromicina, pareceu muito confuso e hoje é tranquilo? Mesma coisa será o mercado financeiro. Você precisará vencer uma certa barreira de aprendizagem, como tudo na vida, né? Todos os aprendizados que você teve até hoje, você teve que enfrentar uma certa barreira, aquele esforço inicial para que as sinapses aconteçam, e aí você torna o aprendizado significativo depois de um certo entendimento, depois de algumas horas dedicando aquilo, ao estudo. E aí você vai destravar de uma forma relativamente rápida e vai começar a fazer as boas decisões de consumo. E você vai perceber que essas decisões já vão gerar benefícios com curto prazo. Os benefícios não financeiros, mas os benefícios de você ter uma vida mais regrada, mais disciplinada, pois você vai desenvolver uma visão intertemporal. Você vai consumir hoje, mas você vai lembrar que você tem planos para o futuro. Então, lembra disso. Além da ponderação do consumo, como um primeiro pilar, saber investir é importante. Para saber isso, dedique-se a estudar através de plataformas oficiais. Você pode buscar conteúdos lá no Banco Central, você pode escolher um curador de conteúdo, você pode escolher um autor de um livro que lhe agrade. Se for o livro Inteligência Financeira para Médicos, ótimo, boa escolha, que no caso eu sou o autor. Você terá a oportunidade de acessar uma vasta literatura sobre o tema. O cuidado que você tem que ter é escolher bem os seus curadores. Mas a gente tem plataformas oficiais e tem publicações para que você não fique refém de opiniões de terceiros, como colegas que investiu aqui, ganhou não sei quanto, ou gerentes de bancos que não sabem. Eles não sabem os seus objetivos de vida e de carreira. E, portanto, não conseguem te indicar com grande precisão o que é bom para você naquele momento da sua vida, quando recém-formado, com alguns anos de carreira. O terceiro pilar, que diz respeito à inteligência financeira, além de ponderação do consumo, além de saber investir, é ter um plano. Mesmo que você modifique lá na frente, mas escrever o seu plano de voo, escrever o seu plano de vida e carreira médica é algo interessante, pois quando você tem esse plano, esse grande mapa de vida, você tem um direcionamento e aí você reúne forças para alcançar os objetivos listados. Ter um plano é uma recomendação que eu deixo a você que está acompanhando o evento a que faça. Pega o papel, comece a escrever. Como eu quero me ver daqui a 2 anos, 5, 10 anos. E o meu desafio para você, hoje, que está aqui, é que escreva uma carta para você do futuro. Se você está no início do curso, escreve uma carta para você. Você escreve os seus planos, você escreve para você mesmo, uma carta para você abrir no dia da sua formatura. Escreve isso, vai ser legal. E nessa carta vai ter seus planos. Se você está no internato, escreve um plano que essa carta vai ser aberta em 2 anos. Você vai reler a carta e vai ter conquistado várias coisas. Outras coisas ficarão de lado, você mudou de ideia. Mudar de ideia durante o percurso é totalmente aceitável e isso já é previsto. Agora, ir para qualquer lugar sem ter nenhum plano, qualquer coisa que aparecer vai parecer uma boa oportunidade. São as falsas oportunidades. Portanto, eu quero deixar uma mensagem muito forte aqui, antes de abrir para a nossa interação, que você leve em consideração um conceito ampliado de inteligência financeira. Ponderação no consumo, cada decisão importa. Saber investir, então, ter esforço mental para se desenvolver nesse tema e ter um plano, uma rota de vida pessoal e carreira médica. Por que eu falo vida pessoal e carreira médica? Porque
está tudo conectado. Não tem como você escolher algum caminho para a sua vida pessoal e outro caminho para a sua carreira médica. É muito mais amplo do que simplesmente dividir a nossa mente. Não dá para fazer isso. Se acontecer algo na sua casa, você leva para o trabalho. Se acontecer algo no trabalho, você leva para a sua casa. Então, esses pilares são relevantes. Eu gostaria de ter interação aqui com vocês para que possamos ir direto às dúvidas, às peculiaridades de cada um. Ok, doutor. Então, enquanto a galera vai digitando ali, vai pensando sobre esses questionamentos que o senhor fez, a gente tinha aberto um formulário, durante o formulário de inscrição, a gente liberou para algumas perguntas e teve uma pergunta para o senhor, que foi assim, a pessoa, ela pretende ter estabilidade, morar sozinha. Então, a pergunta foi assim, para ter uma estabilidade financeira melhor, para conseguir morar sozinho e se manter dessa forma, o melhor seria trabalhar e fazer plantão por pelo menos um ano, ou partir direto para a residência, né, tentar a residência direto, e aí pensar em viver da bolsa, se, tipo, viver da bolsa é viável ou não, e, tipo, principalmente pensando se a pessoa quer fazer residência na cidade onde ela pretende morar ou não. Boa pergunta. Isso aí é o sinal, Rayane, que a pessoa já tem um dos pilares da inteligência financeira, que é planejamento. Ela está buscando alternativas para conquistar um objetivo de ter maior estabilidade, que foi a primeira citação aqui. Aí ela percebe que para ter maior estabilidade, ela precisa ter boas decisões. Fazer a residência logo ou fazer um ano depois para acumular um volume de recursos. Então, inteligência financeira é muito pessoal, Rayane. Para ela vai ter que analisar qual o contexto familiar dela. Ela tem que suprir um grupo familiar quando terminar a faculdade, ela tem que enviar recursos, por exemplo, para os seus pais, ou ela já tem alguma família, ela vai morar com outra pessoa, porque essas são os elementos que vão balizar as decisões. Imagina aí, num contexto em que ela não tem uma família para sustentar, ou mesmo que enviar dinheiro para os pais, ela vai se sustentar por si mesma, então o volume de recursos que ela vai receber na residência médica, se ela optar por entrar direto, somado a eventuais plantões, 1, 2 por semana, 1 por mês, 2 por mês, ela vai ver o contexto dela, é o suficiente para a manutenção de vida em um grande centro, sem também comprometer a sua qualidade de aprendizagem na residência com o excesso de plantões. Há possibilidades de você ter um aluguel, recursos suficientes para alimentação e moradia. Haja vista que a bolsa, né, em relação ao valor de um salário médico normal, é menor. Mas a bolsa, de passagem, é um volume significativo de recurso. Então, próximo a R$ 4.000, com previsão de aumentar. Então, não é tão pouco assim quando a gente visualiza o contexto brasileiro. Se você der plantões, ainda vai ter mais recurso. Aí cabe a você fazer as boas decisões de consumo, que eu escolher um local com preço mais acessível para moradia, quem sabe dividir com outro colega da residência e, baseado na sua realidade, essas decisões vão acontecendo. Mas é importante destacar também que não é só esse fator financeiro que baliza a decisão de entrar logo na residência ou não. Quando você tem uma especialidade, há uma tendência de você elevar a sua remuneração no mercado. Outra coisa é que se você trabalha um ano e depois entra na residência, além de ter a possibilidade de ter um maior volume financeiro, você tem uma experiência de vida no trabalho, na atuação solo. E isso repercute na qualidade da aprendizagem. Se você entra direto na residência, essa experiência prática não está com você logo. Se você trabalha um ano, essa experiência prática vai estar com você e aumenta o nível de aprendizagem. A gente percebe isso nos residentes que trabalharam um tempo antes de entrar na residência. Sim, isso que o senhor fala de trabalhar um ano e tal, a gente até conhece professores que fizeram esse um ano de trabalho antes de entrar na residência e foram ali que realmente acabaram mudando até qual curso de vida eu ia tomar. Isso é uma coisa realmente importante, mas acho que um outro ponto que pesa, só complementando, é a questão de quanto tempo, por exemplo, a pessoa pensa em fazer uma especialidade cirúrgica, tipo, um transplante, pensando na questão de transplante. Aí são mais 10 anos, então acho que isso o senhor deve saber, né, mais do que eu, que isso pesa mais também na questão financeira, né? Pensando assim, trabalhar mais um ano, mas são mais 10 anos de especialização para conseguir chegar onde você quer, né? A questão do plano que o senhor trouxe. A Lívia Amaral perguntou por onde começar a investir, um dos pilares que a gente citou aqui, né? Então, Lívia, primeiro faz o plano, tá bom? Porque a cada decisão de investimento, ela vai ser direcionada por o seu plano. O seu plano vai ser a mira que vai apontar em qual investimento você pode pegar. Faça o plano primeiro, vou fazer residência em tal momento, gostaria de ter um veículo que custa tal preço. E aí, você vai tendo o plano. De posse do plano, iniciar a investir algo prudente, por isso você fez essa pergunta. Você pode seguir uma sequência lógica que fala sobre os primeiros passos, você ter um acúmulo de uma reserva de segurança. A reserva de segurança diz respeito a, se houver a impossibilidade de você manter os seus honorários por demissão, ou então porque você quis dedicar os últimos 6 meses ali do ano para estudar mais fortemente para a residência, qualquer coisa que limite o ganho do seu salário. Então, você tem uma reserva de segurança.
esse volume de reserva de segurança pode ser 6 vezes o seu gasto médio mensal. Se você gasta 10 mil por mês, acho improvável enquanto recém-egresso, mas só para facilitar as contas, uma reserva de segurança para quem gasta 10 mil por mês, prudente, seria pelo menos 60 mil reais. Basta você multiplicar por 6, você terá uma reserva de segurança. Eu estou falando o número 6 porque é usualmente citado nas literaturas de finanças pessoais. Mas para você, que tem uma demanda mais conservadora, você pode dizer, não, eu quero 10 vezes, 12 vezes o meu gasto médio mensal. Simplesmente você multiplica. Aí esse volume de recurso vai estar investido, é o começo dos seus investimentos. Você tem que investir em algo com alta liquidez, que é a capacidade de você pegar o recurso quando você precisar. Então, um exemplo de produto com alta liquidez são os títulos públicos. Todo mundo conhece, talvez conheça ou não, é o programa Tesouro Direto, que é uma porta de entrada frequente para os investidores. O programa do Tesouro Direto é uma espécie de empréstimo de dinheiro que você faz ao governo federal. O governo federal pega o recurso para fazer hospital, estrada ou qualquer outra coisa e te paga com juros quando você quiser. Então, se você compra um título público que se vence em 2 anos, em 2 anos ele vai passar esse período recebendo os juros compostos. Ah, Daniel, e se eu precisar pegar esse dinheiro 2 meses depois que eu coloquei lá no Tesouro? Você pode fazer isso. Então, tem alta liquidez o Tesouro Direto. Quando você começar a verificar os títulos, você vai encontrar 4 grandes grupos. Um deles é o Tesouro Selic, que usualmente é mais utilizado para essa reserva de segurança. Então, por onde começar a investir? Acumulando a reserva de segurança em um produto de alta liquidez. Um exemplo que eu dei foi o Tesouro Direto, beleza? Certo. Agora a Laura pergunta se atualmente convênio ainda vale a pena, pensando na ótica, né, sobre o viés financeiro. O convênio que ela cita é atender pacientes por plano de saúde, não é isso? Creio que sim. Laura, você pode confirmar, por favor, mas acho que é essa a ideia. Pronto. Para que você chegue a esse nível, Laura, não vai ser logo no seu início de carreira. Os planos de saúde, eles têm fatores que limitam a sua entrada enquanto generalista. Você vai conseguir isso depois que se tornar especialista. E ao se tornar especialista, 2 anos após, digamos que você escolha uma residência de 2 anos, mas a maior parte das residências são pelo menos 3 anos. Ao terminar, ao se tornar especialista, você vai sofrer uma concorrência de médicos querendo entrar no plano de saúde, acredite. Esse plano de saúde vai te pagar hoje, né? Dependendo da especialidade, vai pagar um valor para o procedimento, um valor para a consulta, que depende de onde você atende, depende dos seus custos operacionais. Se você atende em um prédio de alto padrão, com um aluguel caro e secretários e tudo, receber R$ 90 por uma consulta não vai ser uma coisa que vai te dar uma boa rentabilidade no final do mês. Você vai ter que ter muito volume, você vai gastar muito por manutenção. Mas você pode atender em um local de menor preço e até ter uma rentabilidade com um volume baixo que usualmente os planos pagam para você por consulta. Você vai, em um dado momento da sua carreira, fazer uma decisão de que vou ter um esforço a mais para direcionar visibilidade para o mercado, ou seja, fazer marketing médico, para ver se eu capto pacientes particulares ou eu quero uma maior facilidade, aproveitar a carta de clientes dos planos, aceitando receber menos por isso. Essa é a dinâmica atual que os médicos buscam vencer, né? Vencer a exposição de mercado para captação de pacientes, para atender pacientes particulares. E não mais ter essa exposição direta somente aos planos de saúde, pois, na maior parte das vezes, os honorários são baixos. Se for atender só plano, na maior parte das vezes, sob a ótica financeira, não vale a pena. Se você quiser ganhar um volume significativo, né? Se você quiser receber pouco, aí tranquilo. Certo, doutor, vou puxar o gancho, então, da Laura, que me veio 2 coisas na cabeça. Ainda tem a questão de você pagar para entrar em convênio? Pode responder, daí depois eu faço outra pergunta. Mas muito importante você destacar isso, Rayane. Existem planos de saúde, existem cooperativas. Se houver uma pressão muito grande para médicos querendo entrar, aí as cooperativas, sobretudo, né, elas solicitam um volume de recurso para a cooperativa. Não que você vai pagar para entrar e perder o dinheiro, é que você tem que fazer a contribuição para a cooperativa e se um dia você quiser sair, aí você pega o recurso de volta. Mas aí eles utilizam o recurso durante o período para ações da cooperativa. Aí você tem que pagar um recurso. Aí, digamos que você é reumatologista, tem uma vaga de reumatologista, tem 10 pessoas querendo entrar, e vai ter o processo seletivo. Então, quanto mais pessoas querendo entrar na vaga da especialidade, maiores serão as barreiras. Se tiver uma especialidade que ninguém quer ir, aí você vai entrar tranquilamente, mas tem muitos especialistas, vai ser mais difícil. Aí você vai ter que passar prova de título, ou então prova mesmo, e pagar o recurso de entrada. Quando é só plano de saúde, não. Eles podem associar a sua clínica, essas coisas assim. Fugindo agora um pouco da questão financeira, mas de controle assim, de férias, etc. Estar num convênio é mais fácil de ter esse controle do que o autônomo, de pensar assim, consigo planejar minhas férias com mais facilidade, ou não, isso não interfere? Eu até fiz um vídeo sobre isso, Rayane, porque um colega questionou exatamente assim, muito similar à sua pergunta, porque, eu tenho receio de
fazer o meu próprio consultório porque eu não vou ter férias. Mas por quê? Eu não tenho 13º, eu não tenho, né? Não, mas aí você que tem que fazer. Quanto mais arriscado, maior é o potencial de ganho. A riqueza está no risco e no conhecimento. Não está na estabilidade e na burrice. Está no mercado. Essa frase é de um cara das finanças, tá? Augusto Baques. Quando você está no mercado privado, é você e Deus, entendeu? Você que tem que fazer a gestão da sua clínica, você tem que fazer a gestão dos seus recursos financeiros. E querendo férias, você vai ter que fazer um provisionamento das suas férias. E você vai fazer da seguinte forma: quando você fechar o teu honorário do mês, você tira uma parte dele, que vai ser o equivalente às suas férias. Então você vai tirar 10%, 15%, você vai tirar o valor que você vai querer receber como se fosse um 13º. E digamos que você quer tirar 30 dias de férias seguidos em dezembro, você vai ter que acumular um salário, separar um pouco a cada mês, desde janeiro. Uma conta, pode ser até uma conta específica para isso, para quando chegar no mês das férias, você ter o seu dinheiro para pagar os seus custos mensais, a sua viagem. Esse planejamento é com você. Se você for trabalhar em uma empresa de saúde, aí a empresa faz isso por você, né? Mas se você quer ir para o mundo do mercado privado, você tem que fazer esses ajustes, esses planejamentos mais pormenorizados. É você SA, né? Você é a sua própria empresa. Então agora ali a pergunta da Lívia. Qual o papel do CNPJ na nossa inteligência financeira como médicos? Legal, Lívia. Lívia está atenta. Perguntas inteligentes. Lívia, o CNPJ é uma maneira de atuar na medicina que alguns empregadores estão fazendo. Então, eles contratam você quanto plantonista, mas não por pessoa física, por pessoa jurídica. Assim, o empregador tem menores encargos e você paga menos impostos. Se você for trabalhar por pessoa física, ou seja, CPF, o imposto de renda 27,5%. Se você for atuar por CNPJ, 11,5%. Então, em alguns locais é possível atuar por CNPJ, em outros não dá para atuar por CNPJ, você vai ter que pagar o imposto de renda 27,5%. Então, vai depender dos locais onde você atua. A importância do CNPJ vai ser definida por onde você vai atuar. Tem uma peculiaridade aí desse atendimento CNPJ, é que também não tem as férias, não tem o 13º. É como se você compusesse uma empresa de serviços hospitalares, serviços de saúde, e prestasse o serviço ao empregador, né, que não é o empregador, é o contratante. Dessa forma, você não tem aqueles direitos trabalhistas, quanto 13º, férias e outras coisas mais próprias da CLT. A questão de um contador, porque para você manter um CNPJ, você tem encargos em relação a isso, né? Tem algumas obrigações que você precisa entregar. Compensa ou depende também muito do volume que você vai ter para ser CNPJ ou CPF? Tipo, até que ponto compensa manter um contador? Porque, não sei, né? Até que ponto a gente pode ser MEI, microempreendedor individual, para quem não sabe, como médico, se a gente, até acho que não por conta do volume total de salário, né? O valor total acho que ultrapassa. Mas compensa o CNPJ pensando em pagar um contador mensalmente? Para o trabalho médico, não é possível ser microempreendedor individual. Para outros serviços, sim. Então, ou você abre uma empresa realmente, CNPJ, sem ser MEI, ou você atua por pessoa física. Ao ter um CNPJ, haverá algumas necessidades de emissões de notas fiscais a cada mês, e para isso, o contador tem que entrar nessa. Sim, você tem que ter um contador para chamar de seu. Igual a gente fala, tem um médico para chamar de seu, que é aquele médico que vai te acompanhar por longo prazo. Sim, você precisa ter um contador, de preferência um contador especialista em serviços de saúde, porque assim como na medicina nós temos mais de 50 especialidades, na contabilidade são as atuações mais diversas que mudam todas as semanas. Ter um contador é algo prudente, mas você não precisa pagar uma mensalidade. Quando você precisar, tiver dúvidas contábeis, você vai e paga pelo serviço dele. Inclusive, você pode fazer um planejamento contábil. Você marca uma consulta, igual você marca uma consulta médica, né? E aí o contador te atende e ele faz um planejamento tributário com você. Nesse momento, analisando quais as suas fontes de renda, ele vai recomendar que você tenha um CNPJ, caso possa, né, um serviço, ou continue atuando por pessoa física até um determinado volume de salarial. E aí, esse planejamento tributário feito com o contador é ótimo, é um ótimo investimento que você pode fazer. Alguns contadores não cobram o planejamento tributário desde que você faça o serviço com ele. Outros cobram esse planejamento tributário. Mas fique com isso na cabeça, porque em algum momento você pode precisar, você não vai tirar essa decisão da sua própria cabeça, nós nos formamos em medicina, não em contabilidade, vamos pedir a ajuda desse profissional competente da área. E fica com isso na cabeça, tá? Muitas decisões durante a nossa carreira, vamos pedir o suporte dos profissionais competentes nas suas áreas. Talvez vocês precisem em algum momento também do apoio do advogado, especialista em direito médico,
para analisar melhor um contrato que você vai fechar enquanto plantonista e alguma coisa assim, uma sociedade, tá bom? Contabilidade, direito médico, 2 profissionais para você ficar aí na cabeça quando precisar ir atrás. Então agora a pergunta da Laura. Como saber precificar o meu trabalho? Se for o trabalho no serviço privado, Laura, você calcula o custo operacional e a expectativa salarial média da região. Então, vamos colocar aqui que para que você atenda em uma clínica própria, o seu custo operacional seja R$ 5.000. Então, você precisa definir quantos dias da semana você vai trabalhar lá. Então, digamos que você vai trabalhar 40, o seu custo de operacional seja R$ 5.000 para você atuar 40 horas por semana. Isso aí, no caso, dá 160 horas por mês. Então, você vai gastar R$ 5.000 para usar a sala 160 horas por mês. Ou seja, cada hora de existência da clínica dá R$ 31,25. Aí você soma os seus insumos. Digamos que para cada atendimento, na média, você gasta R$ 25. De que, Daniel? Você vai pagar o prontuário eletrônico, que é uma mensalidade, você vai pagar seu jaleco, espátula, álcool em gel, tem as coisas da sua clínica. Então, vou colocar embutido aí que vai ser R$ 25 por hora esse gasto. Aí até agora a gente já tem R$ 56. Na sua região, a consulta médica é em média R$ 300, digamos, né? Aí, tirando aquele 300, se você cobrar R$ 300, o seu ganho real mesmo vai ser 243. Desses 243, você vai tirar o imposto de renda, 27,5%. Ou seja, tira R$ 67. Você fica com mais ou menos R$ 150 de uma consulta de R$ 300. Pronto, foi uma maneira rápida que eu exemplifiquei aqui para você calcular essa aceitabilidade. Aceita atender por 150, então esse é a sua precificação. Se você não aceita, aí você vai detalhar todo o seu custo operacional e ver o que é possível cobrar dentro da sua região. Se você atuar para uma exposição muito forte, de um branding muito forte, ao ponto de ter a possibilidade de cobrar mais alto, ou então na sua região tem escassez da especialidade, só tem você, aí você tem a capacidade de cobrar um pouco mais, você terá uma rentabilidade maior e a sua precificação poderá dar uma margem de lucro maior. No serviço privado é assim. No serviço público, você só tem que dizer sim ou não, porque as pessoas já vão te apresentar um salário e você vai aceitar ou não. Naquele salário você vai tirar o custo operacional, que é o seu custo de deslocamento, os insumos que você precisar e o imposto de renda. Tá bom? É assim. Doutor, quais fatores devemos levar em conta ao escolher um grupo de médicos sócios para abrir um CNPJ? É comum, para baratear os custos, em vez de você abrir o seu CNPJ sozinho, você escolher ali 2, 3 amigos e vamos criar uma empresa juntos, a gente presta serviços médicos e aí dilui o custo com o contador, os impostos. Isso aí, sobre esse aspecto, é importante. Às vezes, você vai abrir uma, aí o colega diz, já tem um aqui, entra. Aí você entra, não sabe nem quem são os sócios. Isso é grave, pois se você entrar numa empresa que você não conhece os sócios, se você não escolher bem esses sócios, você está submetido a um risco. Então, se um dos sócios, por exemplo, comete um erro médico, a empresa será processada. E quem faz parte da empresa? Todos os médicos. Mas a culpabilidade vai recair sobre quem errou. Mas o dano financeiro pode se repercutir em todos. Um eventual bloqueio das contas da empresa, ou então, se o indivíduo, o médico lá que cometeu o erro, não tiver disponibilidade financeira, vai bloquear a conta lá e vai pegar recurso dos sócios. Então, você deve escolher sócios com uma competência reconhecida por você. Quanto mais pessoas na empresa, maiores são os riscos jurídicos. Então, assim, quais os fatores devemos levar em consideração? Faz sociedade com pessoas do seu reconhecimento de competência. Então, são os colegas de residência, ou então colegas de trabalho que já atuam com você há algum tempo, aqueles colegas que têm formações mais rigorosas, né, através de pós-graduações ou residências mais bem respaldadas. Assim, você reduz o risco de se meter em uma confusão. Focar em pessoas que estejam, em especializações que estejam mais atreladas, até o senhor pode falar da experiência da sua clínica, né? Se quiser contar um pouco da história também, fica à vontade, como vocês decidiram, em que momento foi isso. Pega especialidades mais próximas ou não, monta uma policlínica com vários especialistas, ou isso varia também de cidade para cidade? Como é que o senhor vê isso? Tá, então no caso de você querer montar o CNPJ, Rayane, eu citei aqui porque as pessoas montam um CNPJ em conjunto, em sociedade, mas não montam a clínica. Por quê? Porque assim, para a contabilidade, você monta a sociedade, mas vocês não precisam atuar no mesmo local, não. Você dá um plantão no hospital X, outro no hospital Y, ninguém nem se vê por anos, inclusive. E aí, simplesmente cai na sua conta o dinheiro, porque o contador e o administrador vão gerenciando isso, vai ter o custo dessas pessoas. Mas você pode querer ter um CNPJ, uma empresa, para montar uma clínica. No nosso caso, são 2 pessoas sócias.
Aí foi montado um centro de cuidado. Nesse centro são 5 salas e nós alugamos as salas, os turnos, para outros colegas. Por isso que lá na clínica não são 20 sócios, mas nós alugamos o espaço para os outros colegas. Nós alugamos o turno. Digamos que o colega quer começar no mercado privado, está começando agora, não quer ter o custo operacional grande, então ele pode alugar um turno, todas as segundas pela manhã, todas as quintas pela tarde. Aí ele experimenta o mercado a um custo baixo. Ele paga um aluguel por aquele turno e já entra no mercado sem ter que montar uma clínica, entendeu? E aí o risco está sobre os empreendedores da clínica. Alugar turno é uma opção para entrar no mercado de trabalho, uma opção barata. Você vai investir um recurso por algum tempo, porque você não vai ter paciente no primeiro dia. Daqui a pouco, quando o mercado te reconhecer como um médico ou uma médica competente, você vai começar a ter pacientes, vai se pagar, depois você vai ampliar seus turnos. Depois de 3 ou 4 turnos ocupados em uma clínica que aluga por turnos, você vai querer ter seu próprio consultório, pois os custos acima de 3 turnos já ficam um pouco mais elevados, dá para montar sua própria clínica. É assim que você vai organizando. Se você quiser montar uma clínica com vários sócios, digamos 10 sócios, é possível também, mas quanto mais pessoas, maiores são as chances de confusão. Não que vai acontecer, né? Mas assim, uma sociedade com 10 pessoas, já é interessante contratar também um administrador profissional que vai fazer aquele gerenciamento de tudo, né? Quanto maior é a complexidade do serviço, mais experts em áreas de gestão devem fazer parte do time. Não tinha pensado dessa forma ainda, de montar consultórios para as outras pessoas alugarem. É uma vertente da medicina, Rayane, porque nós enxergamos a medicina quanto assistência médica, diagnósticos e tratamentos. Eu sugiro que você pense muito mais do que isso. Eu enxergo o médico como um escritor, é médico ser um empreendedor, é médico ser um professor. Com isso, você amplifica demais a sua visão de mundo e as possibilidades, que eram 53 especialidades, passam a ser milhares. Eu sou médico empreendedor. Então, eu sou diretor clínico, sou autor de livros, faço palestra, mentoria, finanças. Então, assim, eu, por ser médico, somo o conhecimento médico com outros temas de mercado e consigo ser médico de médicos. Então, eu quero que vocês aqui sejam saudáveis financeiramente. A minha atuação médica é essa. Vocês podem ter outras áreas também do conhecimento humano que gostam e vocês continuarão sendo médicos mesmo sem terem a necessidade de fazer diagnóstico, tratamento e carimbar uma prescrição. Médicos empreendedores é uma das possibilidades que tem o potencial de te gerar maiores recursos, pois é muito arriscado. E a riqueza está no risco, né? E no conhecimento. Sim. A questão, por exemplo, assim, o paciente, você está atendendo um paciente e ele sofre alguma coisa dentro do seu consultório. E ele fala que foi culpa sua, e você não tem como provar que não foi culpa sua, você estava muito cansado naquele dia, não registrou no prontuário, e ele afirma que a culpa é sua. Tipo, a indenização, toda essa questão, porque dependendo da indenização, o valor é um pouco alto para você desembolsar. Como é que fica essa parte, assim? Mas pensando nesse aspecto. Tá. É o seguinte, cada especialidade médica tem uma incidência de erro médico, né? Por exemplo, os colegas da cirurgia plástica, eles devem ter com maior frequência, porque a pessoa chega lá com uma demanda estética, ou seja, saudável, né, assim, na maior parte das vezes, e quer fazer alguma modificação estética, ok, é aceitável isso, só que existe uma chance, intercorrências médicas acontecem, né, e aí você pode ter o dano lá em um procedimento e a pessoa ficar pior do que entrou, e aí culpabilizar o médico pelo fato. Então, para esses profissionais, até a última vez que eu tive acesso à informação, os ginecologistas são os mais processados, por conta do binômio mãe e filho, né, o ginecologista obstetra tem esse impacto e eles costumam ter a segurança jurídica. É uma decisão muito, muito pessoal, Rayane. Eu não vejo como uma necessidade extrema baseada aqui na minha região. Não sei se aí os seus professores falam bastante em ter a necessidade de seguro. Eu não vejo como algo essencial, assim, por exemplo, como um seguro de vida, que eu acho que é essencial. Agora, isso que o senhor falou de seguro de vida, então, pensando no seguro de vida, isso seria uma coisa interessante. Então, desde, tipo, saiu, se formou, tá com o CRM na mão, correr atrás, tem alguma corretora mais específica? Eu sei que bancos oferecem esse serviço, né? Vários bancos oferecem. O senhor tem alguma dica para dar sobre isso? Pronto. Por que é interessante ter seguro de vida? Porque todo mundo, né? Todo mundo é muito valioso. Mas diz assim, ninguém tem um preço, né? Assim, na teoria, né? Porque quanto foi para você fazer medicina? Soma aí. A faculdade que você faz é privada, veja quanto foi, 6 anos de medicina. Então, assim, não tem um preço, mas tem um custo, né? Tem um custo de fazer medicina. Quanto você gastou na vida toda para que você tivesse uma força de trabalho? Eu vou falar aqui em termos bem técnicos e pouco humanos, tá? Então, assim, imagina uma pessoa que ela recebeu um financiamento dos seus pais durante toda a sua vida ali, até a vida universitária, pagou um volume de recurso. Aí ela se capacitou em uma área de atuação profissional, no caso medicina,
foram milhares de reais, até então, provavelmente milhões, dependendo do contexto. Então, ela tem uma força de trabalho de geração de riqueza. Então, o médico, ele tem uma possibilidade de geração de riqueza. Olha aí o quanto de riqueza você gera, Ryan. Então, a riqueza que você gera atendendo uma pessoa, deixando-a saudável para trabalhar. A prescrição que você faz gera a existência de uma farmácia que vende um remédio que gera o laboratório e os pesquisadores. O carro que você compra para se deslocar gera emprego na indústria, então é muito complexo. Só você gera muita riqueza durante a sua vida. Então, essa precificação de quanto que você vale, da sua geração de riqueza, ela se reduz lá no seguro. E aí, como na maior parte das vezes você tem família, você, de alguma forma, supre algum anseio financeiro da sua família, ter um seguro, porque você é muito valioso ou valiosa, é algo bom que você faz, sobretudo para aquelas pessoas que vão ficar, porque você mesmo não vai levar nada, né? Então, ter esse seguro é importante nesse contexto, né? O seu potencial de geração de riqueza somado a pessoas que dependem de você. Esse seguro de vida muitas vezes vem associado com seguros secundários, como acidente de trabalho, ou então quando você tem alguma limitação temporária, você continua recebendo o salário. Quando você tem alguma limitação não temporária, né, contínua, você recebe um volume de recurso. Quando você tem uma doença grave. Então, esse seguro de vida contempla, dependendo do contrato, vários outros itens. Então, ao meu ver, em virtude dessa riqueza, desse potencial de riqueza que podemos gerar, então, ter um seguro de vida com esses seguros secundários é importante. Não posso indicar assim, uma empresa aqui, porque cada um vai ter uma peculiaridade, Rayane. Então, as decisões serão mais bem tomadas quando você tem um consultor de seguros. Os bancos, como você citou, eles têm, mas eles não são especialistas em seguros. Existem empresas seguradoras. Então, são os consultores de seguros que você deve procurar e não fechar com o primeiro. Igual que quando você vai comprar uma coisa que tem um alto preço, você pesquisa, né? Então, você pesquisa com vários consultores e você vai ter uma melhor decisão assim. Sim, vai mais um insight para a conta, porque isso é um ponto essencial que o senhor falou. Muitas vezes a gente cuida do paciente que está doente, que vai precisar se afastar, e a gente esquece que a gente também, como médico, pode precisar se afastar, e nem sempre a gente está pagando o INSS, pagando essas coisas. Então, realmente, tendo esse seguro de acidente, outras coisas, é um ponto a se pensar. E pensando nisso, então, futuro e possibilidades, a questão da aposentadoria privada e a associação com o INSS, né, pensando na saúde financeira do futuro, para a gente começar a se programar desde a faculdade. O senhor aconselha, provavelmente o senhor vai falar que sim, que aconselha a aposentadoria privada, mas como definir, tipo, a porcentagem de recursos que vai para isso? E se a questão do CNPJ, eu não tenho esse conhecimento, se quando você paga os encargos do CNPJ, imposto de renda, você já está gerando alguma coisa para aposentadoria pelo governo ou não? Aí o contador tem que fazer as definições lá do Prolabore, né, que é como se fosse, você tem a empresa, você presta serviço para a empresa e recebe o dinheiro. Aí você, como funcionário da sua própria empresa, vai pagar, como se fosse por fora, os encargos do INSS. Aí você pode fazer isso. O contador emite, chama Carnê-Leão. Se você trabalhar por CLT e não for por CNPJ, já está incluso lá na retenção do seu salário. Adicionalmente, você pode ter a sua previdência privada. Recebendo por CLT, existem duas grandes modalidades, VGBL e PGBL. Uma delas, você pode dedicar uma parte do recurso para investir, para não pagar imposto. Então, existe um planejamento contábil. Vai depender de quanto que você ganha por ano. Aí, digamos que você vai pagar imposto 100 mil reais. Você recebeu 100 mil reais no ano. Você vai pagar o imposto, 27,5%. Mas você pode pegar desses 100 mil, 12 mil e colocar lá na previdência privada. Em vez de pagar imposto sobre 100, paga sobre 100 menos 12. Então, você pega esses 12 e adia o pagamento do imposto. Por adiar o pagamento desse imposto, esses 12 mil, eles vão te gerar alguns juros. E aí isso vai ser benéfico para você no longo prazo. Então, ter uma previdência privada é prudente para quem recebe salário por pessoa física CLT e que há essa retenção do imposto de renda. Então, pensando, se ele está na CLT, o senhor já indica assim, desde o começo, então, saiu da faculdade, saiu da tá no regime de CLT, abraça a causa da aposentadoria para ter um extra no futuro, ou o senhor acha que compensa mais a questão do investimento que a gente já comentou durante sua palestra? Tipo, focar em investir. O investimento é uma estratégia, não é uma coisa. Então, o seu planejamento de aposentadoria por privada aí é uma parcela da sua carteira de investimento. Esses 12 mil que vai ser direcionado ali para a previdência privada, ele vai ser parte de uma estratégia contábil para que você não pague muito imposto e adie o pagamento de imposto.
Com esse adiamento, você vai pegar o dinheiro que ia para pagar o imposto, você vai pegar e vai gerar dinheiro com ele. Mas no futuro você paga o imposto. Aí uma parcela vai ser esse, né? A outra parcela vai ser lá a renda fixa, a renda variável, então títulos do tesouro, ações, criptomoedas. É uma parte da estratégia. Então, se o doutor poderia nos indicar livros e canais sobre investimentos? Não precisa se afogar, comprar muitos livros. Tipo, lê um, respira, debate com as pessoas. Você não precisa comprar todos os livros e saber de tudo. Se você fizer isso, se você decidir assim, mudar da água para o vinho, pode ser que seja tão complicado ao ponto de você ter um bloqueio. Se você optar por ler o meu, você terá uma linguagem conectada com a linguagem médica, através de casos clínicos, será palatável para o nosso contexto. Mas você tem capacidades plenas de entender qualquer livro de finanças feito para o público geral, porque você tem tanta capacidade, tanta inteligência que você passou para a medicina. Então isso aí já demarca quanto você é inteligente, não é fácil passar. De modo geral, assim, hoje, o que o senhor falaria pra gente agora? Tipo, o senhor falou da questão do plano, de monte, pensa o que você quer. Mas pensando assim, você tem uma renda de R$ 200 por mês, é o que você conseguiria pensar em investir por mês agora. Onde o senhor falaria pra gente, assim, mais fácil vocês irem por esse caminho? Eu sei que não vai ter a fórmula secreta, que se tivesse, o senhor estava vendendo, ganhando rios de dinheiro. Mas, assim, pensando num valor mais palatável, tipo, R$ 200, que é uma realidade um pouco mais fácil, pensando assim, para chegar lá ou pensando até mesmo na formatura, quero começar a deixar esse dinheiro guardado para depois pagar minha formatura à vista, pensando em algum desconto, ou não, quero usar esse dinheiro depois para fazer um tour pela Europa, fazer algum intercâmbio, alguma coisa daqui 4 anos, enfim, quando terminar a faculdade. O senhor tem algum... é mais seguro fazer aqui? Pronto, tá. Esse exercício de poupar, Rayane, nesse momento, onde você não tem um volume maior de recurso financeiro, vai ser um exercício mais educacional, disciplinar, onde você vai experimentar plataformas, mesmo com baixo volume, começar a conhecer, e com isso vai até se sentir motivado ou motivada a buscar mais trabalho para ter mais recursos e investir. Então, entenda que esse momento haverá poucas variações no seu saldo de conta de investimento. Então, abrir uma conta em uma corretora, você vai lá, digita no Google corretoras, aí você vai direto para o Banco Central e você vê a lista de corretoras. Mas todo mundo conhece aqui XP, Nuinvest, Clear, Rico. Então, tem um monte de corretoras que você acha facilmente. Ao abrir a conta, que é gratuito, você obterá a oportunidade de investir um pequeno recurso lá. Então, se você recebe 200, você pode juntar R$ 50 por mês, assim, e não gastar, né, no mês atual, R$ 50, você deixa lá algum volume, aí experimenta um produto ou outro, compra um título público, mas vai ter uma função educacional. Não espere que vai gerar grandes resultados, não. Se você, digamos, num contexto de você ter R$ 200 por mês e seja R$ 50 para investir. É essa a realidade, Rayane? Mais ou menos. Ou até, daria para tirar R$ 100 por mês. Pronto, vamos botar aqui R$ 100. Aí, você, nos últimos 4 anos da faculdade, consegue fazer isso. Aí você tem 48 meses. Ou seja, se você investir R$ 100 por mês, você terá investido até o final R$ 4.800. É bom? Mas é uma semana de trabalho médico, entendeu? Então, 4 anos você teria uma semana. Não vai ter uma função de grande impacto financeiro, mas vai ter uma grande função educacional. Você pode fazer isso, abrir a conta na corretora e fazer esses investimentos tradicionais. Outra coisa que você pode fazer é se expor ao risco. Como fazer isso? Ao se expor ao risco, você tem a possibilidade de ter ganhos expressivos, criptomoedas. Então, digamos que você compre R$ 50 de bitcoins por mês. Aí sim, os R$ 50 de bitcoins, no espaço de 4 anos, aí pode ter um monte de dinheiro lá na frente. Por quê? Porque você está se submetendo a um risco. O risco, quando eu falo, é assim, ganhar muito e perder muito. Se você perder muito, se você perder R$ 4.000, R$ 5.000, vai morrer por isso? Não vai. Você vai conseguir se recuperar de uma forma relativamente rápida. E se aumentar muito o Bitcoin? Aí você vai fazer a diferença. Entendeu? Então você se submete ao risco em que, se você perder tudo, é pouco, e se você ganhar muito, vai ser interessante. Uma possibilidade de acontecer. Hoje o Bitcoin custa R$ 250 mil. Aí você pode comprar uma fração dele. Até 8 casas após a vírgula. 0,00001. R$ 50, entendeu? Aí, a fração dele, daqui a pouco, imagine que em um dado momento você consiga terminar a faculdade com 0,1 Bitcoin. Se hoje esse 0,1 vale 200, se um Bitcoin vale 250 mil, o 0,1 vale 25 mil.
Digamos que você consiga isso, 0,1. Aí, e se o Bitcoin passar a valer 600 mil? O 0,1 vai valer 60 mil. Então, é um potencial bem maior do que outros investimentos, mas tem que ficar muito claro que tem alto risco de 250 passar a valer nada. Pois a moeda digital está em ascensão e tudo, né? É isso. Mas eu julgo que você deve ter uma conta numa corretora para experimentar os investimentos tradicionais e se expor à educação financeira lá com esses experimentos. Certo, doutor. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, vou agradecer ao senhor. A palestra foi sensacional. Eu acabei me empolgando, tirei várias dúvidas. Foi muito boa mesmo. Acho que a galera também soube perguntar as coisas, isso deixou muito mais enriquecedor. Bom, o canal do senhor já comentamos, colocamos aqui embaixo, mas reforço de volta. O Instagram do doutor é Daniel Coriolano, tá bom? Para quem quiser entrar em contato, desculpe. Fiquem à vontade. Ele é uma pessoa super receptiva, tá? Vou fazer a propaganda mesmo, porque quando a gente foi pedir a palestra, ele foi realmente alguém que abraçou a causa, quis entender o que a gente queria trazer para vocês. Espero realmente que vocês tenham conseguido aproveitar. Doutor, realmente foi uma oportunidade incrível estar aqui com o senhor conversando sobre esse assunto. A gente percebe o domínio que o senhor tem, não é à toa. Espero que vocês tenham realmente aproveitado e que consigam realmente aplicar isso na vida, que eu acho que é o mais importante. E é isso. Tchau, tchau.